Olá, meu nome é Patrícia e esse é o segundo vídeo da série sobre ácidos carboxílicos e seus derivados. Veremos mais exemplos de reações de substituição nucleofílica acílica. Falaremos em especial de reações em ésteres, amidas, anidridos e cloretos de ácido. Bem, iniciemos com os ésteres. Ésteres, contendo diferentes grupos OR ligado à carbonila, podem ter reatividades diferentes. Grupos OR, onde o R possui a possibilidade de deslocalização de carga negativa, são bases mais fracas e melhores grupos abandonadores, deixando os ésteres mais reativos para a substituição acílica. Para entender melhor, olhemos os exemplos mostrados na tela. O primeiro éster contém como grupo abandonador o grupo O-fenila, cujo ácido conjugado, o fenol, tem pKa 10. No segundo exemplo, o grupo de saída é o O-metil ou metoxila, cujo ácido conjugado é o metanol, que tem pKa 15,5, portanto, é um ácido mais fraco. Isso quer dizer que o fenóxido, primeiro exemplo, é base mais fraca, pois possui a possibilidade de deslocalizar a carga negativa. Sendo assim, ele é melhor grupo abandonador que o segundo exemplo. Com isso, esse éster, o acetato de fenila, é o mais reativo entre os dois. Agora que já sabemos mensurar a reatividade relativa entre ésteres, falemos um pouco das reações de substituição nucleofílica acílica que podem ocorrer. Similarmente ao que ocorre em ácidos carboxílicos, assunto abordado no vídeo anterior dessa série, ésteres não reagem com íons cloreto, nem com carboxilato para levar a cloretos de ácido ou anidridos, respectivamente. Nos dois casos, o grupo OR é pior grupo abandonador e a reação é deslocada para os reagentes. No vídeo anterior dessa série, isso já foi explicado em detalhes. No entanto, ésteres reagem com água para levar a ácidos carboxílicos em meio ácido ou básico. Como no vídeo anterior dessa série falamos detalhadamente dos mecanismos gerais de substituição nucleofílica acílica, dos intermediários tetraédricos, dos grupos de saída e também das reações para os ácidos carboxílicos, vejamos de maneira um pouco mais rápida as reações para ésteres, pois é bastante similar. Então, iniciemos com a hidrólise de ésteres para ácidos carboxílicos em meio ácido. Em uma hidrólise catalisada por ácido, a primeira etapa é a protonação do oxigênio da carbonila, mostrado na tela, deixando-a mais eletrofílica, conforme já falamos no vídeo anterior. Na segunda etapa, a água ataca, levando a um intermediário tetraédrico protonado, que é formado em meio ácido. Esse intermediário, através de prototropismo, está em equilíbrio com outro intermediário bastante similar, que tem diferença no grupo que está protonado. Portanto, ambos OH ou OR podem estar protonados, dependendo do intermediário de qual estamos falando, pois eles têm basicidade similar. A quantidade de cada intermediário vai depender do pH da solução e dos valores de pKa dos intermediários protonados. Quando o primeiro intermediário colapsa, ele vai expelir água, porque nesse caso a água é base mais fraca e melhor grupo abandonador. Ela é base mais fraca do que RO-, e isso leva à formação do reagente novamente, o éster. Mas, quando o segundo intermediário colapsa, ele expele o álcool, que é base mais fraca do que o hidróxido, formando então um ácido carboxílico protonado, que após devolver o próton ao meio, leva ao produto neutro, que pode ser isolado dessa forma através do correto controle do pH no tratamento final da reação. Excesso de água dirige o equilíbrio para a formação de ácido carboxílico, assim como a destilação do álcool formado como grupo abandonador e eliminado da reação quando for possível. A hidrólise de ésteres também pode ser acelerada por utilização de soluções básicas. Nesse caso, o íon hidróxido formado no meio básico acelera as etapas lentas da reação, pois é mais nucleofílico do que a água. O seu ataque leva a um intermediário tetraédrico com carga negativa,
que está em equilíbrio com uma espécie neutra. Quanto mais básico for o meio, menor é a quantidade da espécie neutra. Ocorre, depois, a eliminação de metóxido e a formação do ácido carboxílico. A última etapa é a formação do carboxilato, e é uma etapa irreversível, pois essa espécie é uma espécie pouco eletrofílica. Portanto, a hidrólise em meio básico, ao contrário do que ocorre em meio ácido, não é reversível. Além disso, como o hidróxido é consumido na reação e ele é, portanto, um reagente e não um catalisador, isso é uma hidrólise promovida por hidróxido e não é uma catálise em meio básico. A hidrólise ácida de ésteres contendo um grupo alquila terciário em sua estrutura ocorre através de um mecanismo um pouco diferente e de maneira mais rápida. Ocorre uma SN1 na parte alquílica terciária. Após a protonação da carbonila, ocorre a saída dessa parte vermelha, que é o grupo terciário, como um carbocátio. Essa é a primeira etapa de uma SN1, onde o ácido carboxílico é o grupo abandonador. Depois, ocorre o ataque do nucleófilo ao carbocátio, na segunda etapa de uma SN1. O meio ácido é então restituído e forma-se o álcool neutro, o subproduto da reação. Um éster pode ainda reagir com um álcool que contenha um grupo R diferente para levar a reações de transesterificação, ou seja, a transformação de um éster em outro éster diferente. Essa reação é um equilíbrio. Novamente, excesso do álcool no meio reacional desloca o equilíbrio para o produto. No exemplo mostrado, um éster metílico é transformado em um éster etílico. Portanto, se excesso de etanol for utilizado, o equilíbrio é deslocado para o produto. A transesterificação também pode ser catalisada em meio ácido, com a protonação da carbonila deixando-a mais eletrofílica. Em meio básico, gera-se um nucleófilo mais forte e a reação é acelerada, mas não catalisada. Conforme explicado anteriormente, a espécie negativa formada é consumida ao longo da reação, não sendo um catalisador. Aqui, no entanto, a reação é sim um equilíbrio. Um éster pode reagir também com aminas, levando a amidas. A reação de ésteres com aminas é bastante rápida, pois aminas são bem nucleofílicas. A reação está naturalmente, portanto, deslocada no sentido do produto, já que o grupo amina é pior grupo abandonador. Essa metodologia não pode ser catalisada por ácido, pois isso diminuiria a nucleofilicidade da amina utilizada como reagente, através de protonação. Pode-se, no entanto, acelerar a reação pelo uso de excesso de amina e destilação do álcool formado como subproduto. Falemos agora de amidas. Bem, elas não são muito reativas e não reagem com íons halogênio, íons carboxilatos ou ácidos carboxílicos e álcoois, pois todas essas espécies são melhores grupos abandonadores do que aminas e levariam de volta ao reagente. As amidas, elas reagem com água em meio ácido e já falaremos disso. Antes, vejamos como as amidas se comportam em meio ácido. Em outros tipos de moléculas que possuam grupos contendo oxigênio e grupos contendo nitrogênio na mesma molécula, geralmente o grupo nitrogenado é protonado. Por ser mais básico, ele é o sítio básico da molécula. Ficou em dúvida da razão de por que o grupo nitrogenado é mais básico do que o grupo oxigenado? Volte e revise os conceitos de acidez e basicidade antes de prosseguir. No entanto, em amidas, os pares de elétron do nitrogênio estão comprometidos com a deslocalização. A protonação do nitrogênio acarretaria a perda da deslocalização, pois o nitrogênio ficaria hibridizado sp3 em caso de protonação no nitrogênio. Por isso, para não perder a deslocalização, a protonação ocorre no oxigênio da carbonila. Assim, a deslocalização dos pares de elétron do nitrogênio ainda é possível. E é claro, conforme já falamos em outro vídeo, a carbonila fica mais eletrofílica
quando está protonada e retira mais elétrons, comprometendo ainda mais os elétrons do nitrogênio com a deslocalização que ocorre. Com água, as amidas reagem, mas somente aquecendo na presença de ácidos. O mecanismo reacional é similar ao que já foi visto no vídeo anterior dessa série sobre derivados de ácidos carboxílicos e agora há pouco para ésteres. Ocorre então a protonação e o ataque do nucleófilo, que nesse caso é a água, com o rompimento da ligação pida-carbonila e a formação de um intermediário tetraédrico, que está em equilíbrio com outro intermediário através de prototropismo. Esse segundo intermediário é favorecido, pois o grupo nitrogenado é mais básico do que o oxigenado nessa forma. Nesse intermediário, o melhor grupo abandonador é, portanto, a amônia, que é neutra. Sendo assim, com o retorno dos pares de elétron para a restituição da carbonila, ocorre a expulsão dessa espécie, formando um ácido carboxílico ainda protonado. Com a devolução do próton ao meio, mantendo o meio ácido, configurando-se uma catálise, ocorre a formação de um ácido carboxílico neutro. Como o NH3, que foi eliminado, é básico e o hidrogênio do ácido carboxílico é ácido, ocorre uma reação ácido-base com desprotonação do ácido carboxílico, levando ao carboxilato, que é pouco eletrofílico, e isso previne a reação reversa, portanto, essa última etapa é irreversível. Falemos um pouco de cloretos de acila. Bem, os cloretos de acila ou cloretos de ácido são muito reativos. Esses compostos reagem com carboxilato ou ácido carboxílico, formando anidridos, com álcoois, formando ésteres, com água, levando a ácido carboxílicos, por exemplo. Isso ocorre porque, em todos os casos, o Cl- é melhor grupo abandonador. O mecanismo é o mesmo que foi citado até então nesse vídeo e no vídeo anterior da série. Como dica de estudo, tente desenhar esses mecanismos. Os cloretos de acila reagem também com aminas ou amônia, formando amidas. No entanto, nesse caso, o HCl formado como subproduto protona a espécie nitrogenada que ainda está sem reagir. Cada equivalente de cloreto de acila que reage gera um equivalente de HCl, e esse um equivalente protona um equivalente da espécie nitrogenada. Esse fato desativa a espécie nitrogenada como nucleófilo e geraria somente 50% de conversão ao produto. Bom, com isso, é necessário a utilização ou do dobro de amina no meio para fazer com que aquele HCl que está sendo gerado no meio protone a espécie nitrogenada, mas ainda sobre espécie nitrogenada sem estar protonada para reagir completamente com cloreto de acila, ou então usar um equivalente de uma amina terciária, que vai capturar o HCl através de a reação ácido-base, pois essa amina terciária só vai agir como base. Isso porque aminas terciárias não formam produto estável de substituição nucleofílica acílica, pois levariam um produto carregado no nitrogênio que é ainda mais eletrofílico do que o próprio cloreto no meio. Bem, e os anidridos de ácido? Eles não reagem com cloretos, porque o Cl- é melhor grupo abandonador do que o carboxilato. No entanto, eles reagem com água, álcoois e aminas, formando ácidos carboxílicos, ésteres e amidas, respectivamente. Levam sempre ao produto principal, ácido carboxílico, éster ou amida, e mais um ácido carboxílico ou carboxilato, dependendo do meio. Na reação com água, se R for igual a R1, dois equivalentes do mesmo ácido carboxílico é formado. Outro ponto a ser observado é que o excesso de amina no meio é necessário para a formação de amidas, já que o ácido carboxílico formado como subproduto protona um equivalente da amina e desativa essa espécie como nucleófilo, similarmente ao que já foi descrito para o HCl. Reações com anidridos não simétricos, ou seja, onde R e R1 são diferentes, dependem do melhor grupo abandonador para saber o produto. No entanto, não é usual utilizar anidridos não simétricos, pois levam a misturas. Bem, no próximo vídeo dessa série, sobre derivados de ácidos carboxílicos, falaremos sobre reações com organometálicos e também reduções.
Bons estudos!